Sim? Estão bem dispostos, animados? Já estão fazendo algumas mudanças? Ou ainda não? Sim? Graças a Deus por isso. Amém. Bem, nós vamos dar continuidade nestes primeiros minutos ao tema que nós estávamos desenvolvendo ontem. Se lembram qual era o assunto? Slide número 20, por favor. Se lembra qual era o assunto? Do que nós estávamos falando ontem? Olhos. Dos olhos. Mas qual era o ponto mais importante dos olhos? Ômega. Ômega 6 e ômega 3. Vejam, a preocupação das pessoas, e isso que nós temos que aprender, não correr atrás de informações de Globo Repórter, super interessante, enfim. Por quê? Porque geralmente o jornalismo pega assim partes de uma verdade e as coloca de uma maneira tal que todas as pessoas sentem-se incentivadas. Castanhas são ricas em selênio. Selênio está relacionado com câncer de próstata. Pronto, todo mundo começa a comer castanha. Não é esse o caminho. Vocês viram que os processos bioquímicos do corpo são muito complexos. Então, algumas características que nós nunca devemos esquecer. O ômega 6 é... Qual a característica do ômega 6? Pró-inflamatório. Tá. Outra característica. Que outra característica? Vasoconstritor. Então, se é vasoconstritor, a pressão sanguínea tende a aumentar. O ômega 3 age exatamente ao contrário. A característica dele é vasodilatador. Então, como a pressão sanguínea tem que permanecer no equilíbrio, a relação entre ômega 6 e ômega 3 tem que ser bem determinada. Não pode ser qualquer relação. Então, tem que estar em uma relação adequada. Além do mais, o ômega 3 é anti-inflamatório. O ômega 6 é pró-inflamatório, o ômega 3 é anti-inflamatório. O interessante é que tanto o ômega 6 como o ômega 3 estão nas gorduras, seja de origem vegetal, seja de origem animal. Tá? Outra coisa interessante, se lembra dessas características? Porque eu preciso também que no organismo haja elementos pró-inflamatórios quando ocorre uma infecção. Então, para facilitar a atuação do sistema imunológico, tem que inflamar aquela região. E com isso facilita, sabe, a circulação do sangue, fica mais rápido. Mas se essa inflamação for além do que é necessário, passa a ser um problema maior que a própria infecção. Então, tem que haver um elemento anti-inflamatório para controlar a infecção. Tá? Mas tem outra característica do ômega 3, que ele fluidifica o sangue. Então, por isso que existem recomendações não mais do que 4 gramas de ômega 3 ao dia. Não mais do que 4. E o ômega 6, ele é coagulante. Então, por isso que o sangue fica mais grosso quando as pessoas utilizam excesso de óleos, que são ricos em ômega 6. Bom, nós vimos isso ontem, vimos benefício na saúde, tendo uma relação ômega 6 para ômega 3 baixa, tanto em problemas cardiovasculares, problemas de câncer, asma, artrite reumatoide, enfim, qualquer doença inflamatória sempre vai ser beneficiada se nós tivermos uma relação ômega 6 ômega 3 baixa. Tá? Quanto deve ser essa relação? A Organização Mundial da Saúde fala de 5 para 1 a 10 para 1. Quer dizer, 5 vezes mais ômega 6 que ômega 3 a 10 vezes mais que o ômega 3. Só que a França entende que isso acima de 5 já é prejudicial. Acima de 5 para 1. A Universidade de Loma Linda entende que acima de 4 para 1 já é prejudicial. E as pesquisas estão demonstrando que uma relação adequada deve estar mais ou menos 1 para 1. O que se ingere de ômega 6 deve ser ingerido de ômega 3.
E isso nós mostramos ontem por alguns exemplos de pesquisas realizadas que foram publicadas por este órgão norte-americano, que é o mais importante em termos de saúde nos Estados Unidos, o NCBI. Agora, esse órgão diz que em doenças de câncer, uma relação de 2,5 para 1 foi benéfica, enquanto que uma relação de 4 para 1 foi prejudicial. E a relação de 4 para 1 foi benéfica para problemas cardiovasculares. Para a asma, eles constataram que uma relação de 5 para 1 era beneficioso, mas uma relação de 10 para 1 era prejudicial. Então vocês podem ver que é bastante crítica essa questão. E nós vamos agora escolher óleos, porque a população toda utiliza muito óleo, e esse que é o grande problema. Aqui nós temos todos esses óleos, desde canola até algodão, todos têm zero colesterol porque são de origem vegetal. Aqui está a gordura saturada, vocês percebem, algodão tem 27%, canola tem 6%. O que significa isso? Que o óleo de algodão é um óleo mais denso. Gordura saturada é a gordura em estado sólido a temperatura ambiente. Quanto mais gordura saturada tiver, é mais grosso o óleo. E vamos a extremo, por exemplo, manteiga tem muita gordura saturada. Como é a manteiga? Líquida ou sólida? 66% de gordura saturada. E essa é a gordura que se armazena em forma de tecido adiposo, que é necessária para o organismo, serve como combustível, serve como amortecedor, tem muitas funções. Mas como se come em excesso, passa a ser prejudicial e comprometer a saúde cardiovascular. Pior ainda mais, porque no consumo de alimentos de origem animal, além de ter muita gordura saturada, eles têm colesterol. O que não acontece com as gorduras vegetais. Veja, algodão que tem mais gordura saturada tem metade do que tem a gordura de bovina. Percebe? 27 seria 54. Banha, 27 para 41. Quer dizer, muito menos gordura saturada. Agora, esses óleos como girassol, milho, tem pouca gordura saturada. Então, por isso que, bom, nos Estados Unidos, caiu quase em 30% dos problemas cardiovasculares devido à mudança de gorduras de origem animal para gorduras de origem vegetal. Só por essa mudança. Mas existem outros fatores que devem ser levados em consideração. Esse cor rosa aqui são as gorduras monoinsaturadas. Essas gorduras são boas. São muito importantes para o funcionamento do organismo, principalmente como material construtor de tecidos flexíveis, membranas de células. Então, quanto mais rico for o alimento em gordura monoinsaturada, melhor é. E é aí que o azeite desfruta de um prestígio muito grande, porque tem 77% de gordura monoinsaturada. Captaram? Se vocês comparam com o óleo de soja, o óleo de milho, aliás, tem 1/3 da gordura saturada do azeite. Girassol tem menos de 1/3. O óleo de soja, praticamente 1/3. Agora, o que mais se aproxima é o canola, 62%. Então, até aí, qual seria o melhor óleo? O de oliva seria excelente, porque, claro, tem mais gordura saturada, mas não é exageradamente alto. Mas existe outro fator que nós devemos considerar, a relação de ômega 6 para ômega 3, que é de azul para o amarelo. Canola tem 22% de ômega 6, 10% de ômega 3. Qual a relação? 2,2 para 1. Quer dizer, tem 2,2 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Correto? Essa relação como é? Boa ou ruim? Como é essa relação? Boa, né? Boa, porque nós vimos que uma relação baixa favorece o estado de saúde para qualquer tipo de doença, praticamente.
Agora, o óleo de girassol tem 69% ômega 6 e não tem nada de ômega 3. Qual a característica desse óleo? Qual a característica desse óleo, irmãos? Rico no ômega 6 e não tem nada de ômega 3. Pobre. Qual é a característica dele? É pró-inflamatório e é vasoconstritor. Uma pessoa que está com câncer, por exemplo, e consome muito óleo de girassol, o que vai acontecer com ele? As células cancerígenas se vão multiplicar com maior facilidade. Se tiver uma doença vascular, essa doença vai piorar. Se tiver artrite reumatoide, as inflamações vão aumentar. Se tiver asma, se tiver alergia, vai piorando tudo. Então, esse óleo, dadas as condições que nós estamos vivendo, um ar contaminado, alimentos que vêm contaminados com agrotóxicos, quer dizer, está tudo contaminado, nós estamos expostos a problemas inflamatórios. Aí você ingere o óleo de girassol, qual vai ser o resultado? Mais inflamação. Captaram? Não é interessante? Interessante. E é um óleo mais caro. Ó. Bom, óleo de milho, 61% de ômega 6, 1% de ômega 3. Qual a relação? 6 para 1. Qual a relação, irmãos? 61 para 1. Quer dizer, tem 61 vezes mais ômega 6 que ômega 3. Qual a característica desse óleo? Pró-inflamatório e vasoconstritor. Ele tende a aumentar a pressão sanguínea. E esse também é um óleo mais caro que o óleo de soja. Bom, no passado, por isso nós temos que nos colocar bem no contexto atual. No passado, ninguém imaginava que esses óleos poderiam ser prejudiciais ao organismo. Por quê? Porque as pessoas não respiravam fumaça, não comiam agrotóxicos, não bebiam água clorada. Hoje estava lendo um artigo que eu dava risada sozinho. Não sei se você me ouviu dando risada enquanto estava vendo você ler. Fizeram um estudo, esse mundo é tão louco, sabe, que já não dá para chorar, você tem que rir. Porque senão você fica triste o tempo todo. Nesse estudo, estavam enumerando todos os químicos, os remédios que vão para a água dos rios e depois voltam à água potável. E o estudo mostrava a porcentagem e quais os químicos que não podem ser eliminados nos processos de purificação da água. E aí mostrava as consequências na saúde de uma série de experiências feitas em laboratório com animais. Não é tenebroso? E aí diz, pessoas que evitam, não me lembro qual foi, que falava que a contaminação por cocaína era tremendamente grande. Quer dizer, a pessoa está recebendo drogas contrariando a sua própria vontade. Você não quer saber de drogas, mas você está recebendo a cocaína. E assim uma série de coisas. Então, nessa condição em que o mundo está vivendo e nós estamos inseridos nesse mundo, o que nós precisamos fazer hoje? Não pensar com nossa cabeça de 50 anos atrás. Tem que pensar na cabeça hoje. E o grande problema, irmãos, é que a ciência da saúde, com todo o progresso que existe, na hora de colocar esse conhecimento, sabe, para ser utilizado com os seres humanos, se vive ainda com o conhecimento do passado. Quando eu mostrei a questão da vitamina B12, falei da homocisteína. Isso é um conhecimento desde o ano 1963, quer dizer, tem já quantos? 50 anos praticamente, não é isso? E se você vai conversar com o médico a respeito da homocisteína, nem sabe o que é homocisteína e qual o problema com a homocisteína. Não sabe. Quer dizer, são conhecimentos que a pesquisa vai progredindo, mas na hora de utilizar esse conhecimento,
não está presente nem sequer nos livros. Nos artigos científicos você encontra todo esse conhecimento, mas até atualizar os livros você vai ver que muito desse conhecimento não está presente. Isso que é importante compreender. Então hoje, dentro da situação que estamos vivendo, o que é mais sábio? Usar óleo de girassol porque é obtido a frio, óleo de milho porque também ele é obtido a frio, comparado com o de soja, que seria melhor, ou se abster desses óleos? É por questão de prevenção. Agora observe o óleo de oliva, o azeite. 8% de ômega 6, 1% de ômega 3. Qual a relação? 8 para 1. O que vocês acham? É recomendável ou não é recomendável? Se você segue a orientação da Organização Mundial da Saúde, não seria recomendável, porque eles dizem 5 para 1 a 10 para 1. Não é isso? Mas se segue a recomendação da França, que fala que no máximo 5 para 1, não seria. E se você segue as recomendações da Universidade de Loma Linda, do Departamento de Nutrição, pior ainda, porque é 4 para 1. Vocês percebem? Agora, o óleo de soja, para facilitar as contas, vamos imaginar que o ômega 6 é 56%. E o ômega 6 e o ômega 3, 7%. Qual seria a relação do óleo de soja? 8 para 1. Quer dizer, tem a mesma relação do azeite. Onde perde o óleo de soja? Perde gordura monoinsaturada, e que um óleo que ele é obtido a quente, então tem uma acidez maior que o óleo, o azeite, porque ele é obtido a frio. Então aí tem vantagem o azeite. Mas dentro do ambiente que nós estamos vivendo, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje não é raro as mulheres terem cistos, policistos, miomas, nódulos, tumores. Isso é um negócio bastante normal. Por quê? Comem-se animais que crescem em base a hormônios, primeiro. Segundo, você está inserido num ambiente tremendamente agressivo, que está sujeito a inflamações de todos os lados. O que eu preciso fazer? Reduzir ao máximo a relação ômega 6 para ômega 3 para evitar justamente que essas inflamações possam progredir. Entenderam a ideia? Mas isso é hoje, tá? Considerando as condições que nós estamos vivendo. Bom, se vocês continuam analisando, amendoim, 33% de ômega 6, nada de ômega 3, algodão, 54% de ômega 6, nada de ômega 3. Então, dentro dessa análise, o que você concluiria? Qual seria o melhor óleo? Geralmente nós pensamos em canola, mas está fora de sincronismo. Troca, por favor, o slide, irmão. Se sincroniza, né? Troca o slide, por gentileza. Passa para o próximo slide. Usa a flechinha. Não, a flechinha aí do computador. Aquele que está no teclado. A flechinha aí do teclado. Não funciona? Pode ser que o teclado esteja fora. Então, a ideia seria canola. Tem 2,2 para 1, não é isso? Mas esse mundo é mais complicado do que a gente imagina. Veja o que significa canola. É uma sigla. É Canadian Oil Low Acid. Quer dizer, um óleo canadense de ácidos graxos baixos. Por que é um óleo canadense de ácidos graxos baixos? Porque ele faz parte de um programa de melhoramento genético. A matéria-prima, uma semente chamada colza, melhorada pelo desenvolvimento biotecnológico. E nesses processos de melhoria são mutações, modificações das células. E nós somos o que comemos. O alimento se transforma em sangue, o sangue se transforma em tecido. Então, se essas células são modificadas,
existen evidências de que essas mesmas modificações aparecem nos tecidos de animais que têm sido experimentados no laboratório. Então fizeram um estudo com soja transgênica e verificaram que nos animais aparecem no fígado mutações semelhantes que foram feitas na semente. Então eu pergunto, qual seria a nossa solução? Além de pedir socorro. Socorro mesmo. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que está muito complicado. Obrigado. Veja, se nós formos à revelação, vamos ver que o que Deus realmente aconselha para obter um bom suprimento de ômega 3, embora ele não fale de ômega 3, ele aconselha o consumo de nozes. Só que as nozes são caras aqui, porque a noz tem 0,7 gramas de ômega 3 por cada colher de sopa, enquanto o azeite tem apenas 0,1. Então a noz tem 7 vezes mais ômega 3. Entretanto, é cara a noz, mas nós podemos fazer uso da linhaça, que tem 2,2 gramas por colher de sopa. E qual é a recomendação da França, no que se refere a ingerir ômega 3? Quantas gramas por dia? 2,22 gramas por dia. E coincidentemente, uma colher de sopa de linhaça tem 2,2. E a linhaça custa quanto? R$4 o quilo. É mais ou menos isso, parece, a linhaça dourada. Não sei, já não me lembro, acho que é isso, né? E 1 quilo de linhaça, irmãos, dá para um mês inteiro para a família e para os vizinhos. Então, de uma maneira econômica, você pode suprir sua necessidade de ômega 3, tomando um cuidado, nunca comprar o farelo de linhaça, porque pode ser aquele farelo que sobra da preparação de óleo de linhaça e ele já é desengordurado. Se é desengordurado, é pobre em ômega 3. Segundo, se você comprar a semente, estudo feito pela Universidade de Maryland, diz que depois de 24 horas já começa a degradar o ômega 3. Então você tem que triturar para um consumo diário para um dia. E aí tem que calcular. Como limite máximo para não comprometer a saúde são 4 gramas, você pode pensar em 2 colheres de sopa. Uma de manhã e outra no almoço. Então, se são uma família de 4 pessoas, 2 colheres de sopa por cada um daria 8 colheres. Se você tritura isso para o de jejum, de manhã cedo, de jejum, almoço e até o de jejum do outro dia, são 3 refeições. 3 vezes 2 daria? Seriam 3, daria isso? 1, 2, 3 refeições. Seria uma colher de sopa, 3 vezes 4, 12 colheres de sopa, tritura e já tem prontinho. A linhaça marrom também? Nutricionalmente são iguais, a marrom e a dourada, só que uma é mais cara. Por que mais cara? É mais bonita, originalmente veio do Canadá, hoje já se produz no sul do Brasil. A zona cerealista mais barata, né? Então 2,2. Agora, o óleo de linhaça dá 8,5 gramas por colher de sopa. Só que aqui é muito ômega 3. Pode-se usar só em alguns casos específicos que eu vou mostrar a seguir. Aí nós temos o óleo de linhaça, que é importante em alguns casos. E aí temos a linhaça, claro, com uma embalagem mais cara. Observem a quantidade de ômega 3. 2,5 gramas para cada 15 gramas. 2,5 ômega 3. E o ômega 6, 0,6. Então tem mais ômega 3 que ômega 6. O óleo, 8 gramas de ômega 3, 1,5 de ômega 6 em 15 ml. Bom, veja o que diz o Senhor agora, que conselho sobre o regime alimentar. O azeite comido onde? Na oliva, quer dizer, na azeitona, é muito preferível à gordura animal.
as azeitonas podem ser preparadas de modo tal que sejam comidas com bons resultados em quantas refeições do dia? Cada refeição, 3 vezes ao dia. Veja a importância do ômega 3. O óleo das azeitonas corrige a constipação, a prisão de ventre. E para os tuberculosos e os que sofrem de inflamação e irritação do estômago, ela é melhor do que qualquer medicamento. Ela quem? Azeitona. Quer dizer, na recomendação do Senhor, não entra o azeite, irmãos. Isso que é interessante, que o azeite faz parte da tradição alimentar, desde o tempo dos judeus, faz. Nunca ninguém se preocupou, porque nunca o ser humano viveu num ambiente contaminado como nós estamos vivendo, e nunca houve problema de saúde como nós estamos experimentando no presente. Então, hoje que nós temos que tomar cuidado. Entenderam bem a ideia? Então, nessa pirâmide proposta pelo governo americano, a base é cereais mais integrais, que sejam integrais. Comer liberalmente estes cereais integrais. Segundo lugar, nós temos as frutas, verduras e hortaliças, comer generosamente, porque são fontes ricas de vitaminas e minerais. Agora, neste terceiro degrau, nós temos as leguminosas, castanhas, azeitonas, ovos, leite, derivados e substitutos enriquecidos, onde estão as proteínas e gorduras, comer moderadamente. Porque as proteínas não se armazenam e para você utilizar essas proteínas precisa fazer exercício físico, tá? Senão elas se degradam e vão sobrecarregando os rins. E em todos estes casos, há uma proposta com respeito a um certo número de porções. 6 no mínimo, 2 aqui no mínimo, 2 no mínimo, 3 mínimo, 2 mínimo. Isso é para mulheres sedentárias. Para homens muito ativos, 11 porções de cereais, 4 porções de frutas, 3 porções de leguminosa, ovos, castanhas, etc. Sempre tem um mínimo e máximo. Mínimo são mulheres sedentárias, máximo homens muito ativos. Mas quando se fala de óleo, açúcar e sal, não tem nenhuma recomendação de quantidade, apenas comer escassamente. Por quê? Porque por aí vêm as doenças. Então, se nós quisermos nos proteger, é bom seguir essas orientações. Entende? Porque eu vi, por exemplo, no trabalho que fizemos nessa população de Guaimbé, eles consumiam em média 10 litros de óleo por mês. E eram famílias de 4 pessoas. E eles fritavam até a espiga de milho, irmãos. Eu nunca vi isso. Então esse excesso de óleo resulta em excesso de doenças. E aí que as pessoas vão complicando-se a vida. Irmão, passa o segundo arquivo, por favor. O segundo que diz saúde mental e ômega 3. Esse aqui. Olha, esta irmã, Alaí, de 43 anos, coronel Fabriciano, estava com depressão unipolar e bipolar. Prevalência de enfermidade de 8 anos. Internada várias vezes em camisa de força, por mais de 12 horas, porque os remédios já não a controlaram. Ela tomava 150 comprimidos por mês, entre soníferos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, sedativo central, antidepressivos, anticonvulsivantes e este outro para estados de ansiedade e angústia. Essa era a situação dela. E eu estava ela saindo da igreja e eu falei: está feliz, irmã? Quase apanhei. Porque ela me disse: olha, estou com uma enxaqueca e uma dor de cabeça insuportável e você me pergunta se eu estou feliz. Eu falei: e o que você fez de errado para ter essa dor de cabeça e essa enxaqueca? Aí ficou pior a situação. Mas consegui explicar-lhe muitas coisas, apesar de que ela ficou bastante aborrecida. E ela acabou pensando e começou a mudar. Além desse problema, ela tinha uma infecção urinária aguda e crônica, pelos mesmos 8 anos.
Bom, na prescrição medicamentosa foram todos os tipos de antibióticos via oral e injetável, indicados para o caso. Chegou um ponto que o urologista de Minas Gerais, com 32 anos de medicina, ele disse, nunca tinha visto outro caso igual. Recomendou à paciente procurar assistência médica em São Paulo, dizendo não ter mais recursos para esse caso. Essa era a situação dela. Bom, aí ela fez a mudança no estilo de vida. O que acontece? Dorme 2 horas durante o dia e 6 horas à noite. Porque eu falei, precisa descansar. Nunca mais dor de cabeça ou enxaqueca. Emagreceu 11 quilos. E ela diz, estou me sentindo ótima, trabalhando novamente. Estou aproveitando a minha profissão de massoterapeuta. E passo sempre a nova dieta para os meus pacientes. Ficou maravilhada. Qual foi seu novo estilo de vida? Regime vegetariano estrito. Porque eu falei, a depressão é consequência de uma vida superestimulada. E essa superestimulação vem, ela é massoterapeuta, muito trabalho, consumo de carne que é estimulante, consumo de cafeína que é estimulante, o açúcar, que como está fornecendo constantemente energia para o organismo, então mantém uma atividade constante, e assim uma série de hábitos. Levantava cedo, deitava tarde, falei, precisa mudar isso. Então, fez uma mudança no regime alimentar. Abandono completo do açúcar. Eu falei, nem mascavo, nem rapadura, que ela usa muito a rapadura, nem o melado. Tirar o açúcar. Suplementar a vitamina B12. 1 dragem por semana até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Óleo de linhaça. 1 colher de sopa ao dia durante os... Eu falei 2 meses. Ela usou 3 meses. Por que não pode usar mais do que 60 dias? Porque ele vai afinando o sangue. Porque, veja, o máximo é 4. 1 colher de sopa são 9. Ou seja, é muito ômega 3. Então, depois de 2 meses, já começa a se sentir a mudança no sangue. E isso pode provocar um derrame. Então, cientificamente está comprovado que pode usar-se o óleo de linhaça para estes casos, mas não pode ser por mais de quantos dias? Quantos dias, irmãos? 2 meses. 60 e só 60. Porque senão depois se livram da depressão, mas vão ter que ser sepultados no dia seguinte, sem depressão. Então tem que ser no máximo 60 dias. E aí sim, ela, como queria livrar-se da depressão e quer ter certeza que não ia ter mais depressão, continuou por mais 1 mês. A seguir, terminou os 2 meses, 2 colheres de sopa de semente de linhaça, triturada ao dia. Uma de manhã e outra no almoço. Que dá 4 gramas aproximadamente. E ela continuou tomando o Rivotril, porque o médico lhe falou, olha, você estava cuidando do pai e a mãe que estavam doentes, então não conseguia dormir bem à noite, é perigoso, vou ter uma como se chama? Recaída, e então é bom você se precaver. E ela continua usando. Mas tem um irmão de Cajati, 20 anos com depressão, seguiu o mesmo tratamento. Os últimos 5 anos ele já não tomava remédio porque ele sabia que não fazia nenhum efeito. Em 4 meses ficou livre da depressão. Amém. Então o caminho é esse, só que tem que fazer uma mudança. Não é somente o óleo de linhaça, é toda a mudança no regime alimentar. Entendeu? E eliminar o açúcar, suplementar a vitamina B12. Então, aqueles que ficaram assim, em um estado assim meio complicado, eu les recomendaria, tomem 1 mês óleo de linhaça, 1 colher de sopa todos os dias. Só 1 mês. Assim vão recarregar no organismo de ômega 3. Isso vai ajudar muito na saúde mental. E na primeira refeição, é 1 colher. Testemunho Alaide. Hoje sou com uma mulher com o fluxo de sangue que foi curada por Jesus. Essa dieta é a melhor que já fiz em toda a minha vida.
Se tivesse condição financeira, iria a todas as igrejas e locais para dar o meu testemunho. Louvo a Deus pela minha cura. Só que ela cometeu um erro. Passaram os meses, ela melhorou. E quando melhorou, o que ela fez? Começou a trabalhar para recuperar os 8 anos que ficou doente. Consumiu rapidinho toda a energia do cérebro e caiu em depressão profunda. Aí me telefonou o marido. Eu falei, bom, você já sabe o caminho. Tem que começar pelo descanso. E a dieta, não, a dieta mantém, então tem que recomeçar tudo, principalmente descanso, para recuperar a energia. Depois de uns 4, 5 meses, recuperou de novo. Então aí eu falei, agora você tem que retomar o trabalho, 50% do que você acha que pode fazer. Esse irmão de Caxati foi o mesmo problema. 4 meses saiu da depressão, 20 anos de depressão. Ele é contratista de obras. E ele, quando estava com depressão, tocava uma obra. Estava em uma obra e os filhos iam ajudando. Quando ficou bom, passou a tomar conta de 5 obras simultaneamente. Tinha 20 pedreiros serventes trabalhando com ele. Em menos de 2 meses, caiu de novo em depressão. Agora já se recuperou outra vez. E agora já aprendeu a receita. Agora já está com um trabalho bem moderado. Então, se você for orientar pessoas que estão com depressão, o caminho é fazer a reforma completa. Tem que tirar a carne, tem que tirar o café, tem que tirar o açúcar, refrigerante, chocolate, chamate, etc, etc. E suplementar vitamina B12, o óleo de linhaça e o descanso. A pessoa tem que recuperar energia. Não pode continuar girando como acostuma. Tem que ficar bastantes horas de descanso. Estão animados ou não? Sim. E o que vão fazer agora com os olhos? O que vão fazer com os olhos? E o sal da azeitona? E o sal? O sal tem que ser bem moderado. Não, sal da azeitona para quem é hipertenso. Tem que trocar a água umas 2 ou 3 vezes e sai todo o sal. Então você vai trocando a água. E aí resolve o problema do sal nas azeitonas. Essa coisa do azeite de oliva puro e extra virgem é barato? Não, é esse mesmo que estamos falando. Ah, tá. É o extra virgem, primeira prensagem, super fino, com acidez de 0,01%. É esse azeite. Esse azeite nutricionalmente é excelente. O problema não está no azeite. O problema está no estilo de vida nosso e no ambiente que estamos vivendo. E é aí que ele se torna um fator de risco. Não ele propriamente tal, mas ele favorece as inflamações causadas pelos elementos externos.